indo, calma aí. Só um pouquinho devagar. Então tá, vou como iniciar, tá bom? Deixa eu só abrir. Aqui. Vocês estão vendo? Sim, Ótimo. Aí você vai me avisando aí, viu, Kézia, ou outras pessoas. Então tá. tá. Então, pra quem não me conhece, né? Acho que todo mundo conhece, só talvez Breno que não. Meu nome é Tamires e aqui tá minhas informações, o e-mail institucional e meu telefone. Então, o assunto desse 7º ciclo é vetores. A ementa vai ser a classificação em propriedades, operações com vetores, estudo aplicado de vetores. Então, antes de iniciar vetores, tem a definição de grandeza. A grandeza, ela é muito utilizada, né, no dia a dia, que ela nada mais é do que tudo que pode ser medido. É um fenômeno físico, certo? Ela serve para entendermos como funciona e por que funciona qualquer fenômeno físico na realidade, ou qualquer fenômeno físico, certo? Então, nós temos o tempo, é um exemplo de grandeza, a massa, a velocidade, a altura, todos esses são exemplos de grandeza. Então, tudo que pode ser medido, eu posso medir o tempo, esse encontro terá 1 hora, minha massa, eu peso 80 quilos. Minha velocidade, o carro, ele vai na avenida, né? A 100 quilômetros por hora. Ou a altura, eu tenho 1,63 m. Mas essas grandezas, elas se dividem em 2 tipos. A grandeza escalar e a grandeza vetorial. Qual a diferença dessas 2 grandezas? A grandeza escalar é aquela que precisa apenas de um número e uma unidade de medida para ficar claramente e perfeitamente apresentadas. Igual esse meninozinho aqui que tá aqui. Ele tem 27 quilos. Eu sei falando isso. Joãozinho tem 27 quilos. Pronto. Eu sei que ele pesa 27 quilos. A massa dele está bem definida. Na temperatura, aqui que é muito utilizado, né, hoje em dia. 36 graus Celsius. Então, essa mulher aqui está com a temperatura normal. Ela tem 36 graus Celsius de temperatura. Então, ela está ok. Ambas, massa e temperatura, ficam perfeitamente definidas se eu só falar a unidade e o valor em si. Agora, as grandezas vetoriais não, já precisa de mais coisas. Por exemplo, esse cachorro, ele está sendo puxado por uma força aqui, por essa corda, né, pelo humano, e ele está fazendo uma força contrária. Então, ao ser puxado, ele, por exemplo, ele pode ser puxado aqui a 20 newtons, só que ele está sendo puxado para a direita, né? E ele está fazendo a força contrária para a esquerda, certo? Então, para eu definir, ficar claramente representado, eu tenho que falar a força que ele faz é para a direita na horizontal. Aqui, o carro. Temos 2 carros na velocidade 60 km por hora e 80 km por hora. Mas eles estão indo a 60 e 80 km por hora no sentido aqui também, digamos, para a direita, certo? Então, a grandeza vetorial, ela precisa de mais coisas para ser representada. Além da unidade de medida e o valor em si, eu preciso da orientação, certo? Então, vamos ter exemplos aqui. De escalar: tempo, massa, temperatura, energia, área, volume e trabalho. Todas essas aqui, se eu falar 2 horas, 50 quilos, 36 graus Celsius e assim vai, eu consigo entender e representar o que eu estou falando. Agora, na vetorial, já precisa de outras coisas. Eu poderia falar apenas uma força de 20 newtons, ok. Mas, para uma força de 20 newtons, o quê? Aonde? Está aplicada sobre o quê? Por exemplo, em um carro. Se eu tenho um carro e ele dá defeito, e eu quero empurrar esse carro para ele pegar. Faz diferença onde eu empurro, certo? Se eu empurrar ele por trás, eu estou fazendo uma força no carro por trás, certo? Agora, se eu
pegar outra pessoa e vir pela frente. O carro nem vai mover, pode mover do lugar, né? Dependendo da força que cada um aplica, mas não tem sentido. Então a força ela precisa digamos, de uma orientação, certo? Uma direção que eu vou indicar. A velocidade também, se ele está indo na direção norte, sul, aceleração, deslocamento. Aqui, ó, o único detalhe dessa lista aqui que às vezes confunde é o peso. Se eu falo assim, eu tenho 27 quilos, no meu caso eu tenho 80 quilos, eu tô falando da minha massa, é diferente de eu falar do meu peso. O peso, na verdade, é o que a massa, a gravidade aplica sobre a massa, certo? Então, esse peso nada mais é que uma força que a gravidade aplica sobre um determinado corpo, certo? Então, no meu caso mesmo, o meu peso seria 800 newton. Oi, alguém abriu aí? Não, era para perguntar isso mesmo, mas o senhor já respondeu. Certo? Então, o peso é o que a gravidade exerce sobre um determinado corpo. Geralmente, a gravidade ela puxa o corpo para o centro da Terra, né? Por isso que a gente não fica flutuando. Então, é como se fosse uma força. Então, o peso é um exemplo de grandeza vetorial. É o que mais dá pegadinha, digamos. Os outros não. Então, de grandeza vetorial, um dos principais elementos é o vetor. Vetor, que o nome de latim vem condutor, é uma representação matemática que nos ajuda a representar grandezas vetoriais. O vetor é representado por um segmento de reta orientado e serve para informar três características das grandezas vetoriais, que é o módulo, o sentido e a direção. O que é isso? Essa setinha aqui vermelha, ela é meu vetor, certo? Eu chamei ele de vetor V, com essa setinha em cima. Ele tem um módulo. O que seria o módulo? O módulo aqui está representado, tá vendo? É o tamanho, é a intensidade daquele vetor. Então, eu consigo determinar o tamanho do vetor, certo? A direção é a linha em que ele está em cima. A direção geralmente, nesse caso aqui é inclinada, mas pode ser norte, sul, leste, oeste, direção, ok? E o sentido ele é indicado aqui pela setinha. Muita gente confunde direção com sentido. Direção vai ser direção horizontal, vertical, direção vertical, horizontal, inclinada, e sentido que vai ser para a direita, para a esquerda, leste, sul, norte, ok? Eu coloquei uns exemplos aqui, ó, por exemplo, temos o vetor A e o vetor B. O vetor A, ele tem a representação, esse A, né, um A maiúsculo ou minúsculo, e geralmente é representado com essa setinha em cima, para indicar que é um vetor. A direção dele é vertical, ok? O sentido é para cima, muitas vezes também a gente pode falar que é para o norte, porque aqui, ó, eu vou observar a ponta da seta. Onde a ponta da seta está indicando? Ela, no caso, está indicando para o norte ou para cima. E o módulo, que seria o tamanho, ele está aqui, ó, a reguinha aqui do lado tem 3 centímetros. Ok? Uma coisa muito importante, eu não poderia colocar aqui na frente do A igual a 3 centímetros. Eu tenho que representar o módulo, certo? Porque ó, é diferente o vetor do seu módulo. O módulo é o tamanho do vetor. O vetor é só um nome em si que tem todas essas 3 características. Então, se eu falar um vetor é 3 centímetros, tá errado. Eu tenho que falar que o módulo do vetor é 3 centímetros. Ele está na direção vertical e é com sentido para cima. Nesse exemplo B, já tá, ó, o vetor ele é B, com a setinha sempre. O módulo dele é 5,5 centímetros, aqui pela reta, dá para perceber. A direção é horizontal e o sentido é para a esquerda. Ó, eu vou observar sempre pela ponta da seta. Tranquilo, né? Alguém viu?
Tem como diferenciar direção de sentido? Alguém consegue explicar? Que é o que mais confunde. Não? Ninguém quer? Prossigo então. Quer fazer algum outro exemplo? No final desses slides tem exemplos. Então eu vou prosseguir. Ninguém falou nada. Imagina uma situação em que você está em uma rua movimentada de São Paulo e visualiza um carro muito bonito. Impressionado com a imagem, corre para contar a um colega sobre tal carro. E no mesmo instante, esse colega pergunta: Uau! Onde você viu este carro? No centro de São Paulo. Mas o carro ia em que direção? Ele ia na mesma direção da Avenida Rebouças. Mas em que sentido o carro seguia? Ele seguia pela Rebouças no sentido ao centro. E qual era a velocidade em que o carro se movia? Uma máquina daquela só podia estar a 190 km por hora. Sem perceber, você acaba de determinar ao seu colega o vetor que representa o carro visto. Então aqui, na Avenida Rebouças, para eu determinar, no caso aqui, o vetor que representa pelo carro, eu preciso saber a direção, que ele está na mesma direção da Avenida Rebouças, o sentido ao centro de São Paulo, e o módulo, que é aproximadamente 190 graus. Certo? Então, para determinar um vetor, eu preciso dessas 3 informações. Só com uma delas eu não consigo determinar um vetor e representar ele. Nesses 2 vetores que eu representei aqui, ele é o mesmo vetor expresso em notação diferente e em 2 locais do plano. Esse vetor AB, observa, ele tem uma inclinação aqui, certo? Assim como esse vetor U. Ele está no tamanho aqui, não está determinado, mas o tamanho é o mesmo e a direção também é a mesma, certo? Então, eu posso representar um vetor pelo ponto inicial e final com letras, que no caso seria um ponto, certo? E esse vetor é um segmento de reta. Ele é representado pelos pontos AB com a setinha em cima para indicar que é um vetor, um segmento de reta. Ou, como a anotação mais usual, mais usada, uma letra encimada pela mesma seta, certo? Quando a gente usa a anotação de ponto, isso aqui dentro da matemática é segmento de reta. Um segmento AB é a mesma coisa que B menos A. Isso aqui é muito usado para determinar distância entre pontos, certo? Ou um segmento, a distância dos 2 pontos do segmento. Mas a anotação mais utilizada vai ser o nome do vetor com a setinha. Certo? 2 vetores, eles vão ser iguais se eles tiverem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Se aqui tá vendo que os dois está chamado de V. Se um fosse V e o outro fosse U. Se esse U fosse um pouquinho maior, nem que seja 1 milésimo de centímetro, ele seria diferente. Tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, ok? Se mudar apenas o sentido, continua sendo o mesmo módulo, a mesma direção, só que a setinha que virou, eles vão ser vetores opostos, certo? Então, aqui a única coisa que alterou foi a setinha, mudou apenas o sentido. Eles vão ter sentidos contrários um do outro. E a gente utiliza a notação de menos V. Produto escalar de um vetor. Eu posso alterar o tamanho de um vetor apenas multiplicando ele por um escalar. Aqui não, geralmente na física, o número que a gente multiplica o vetor, ele é chamado de escalar, certo? Todos os números, digamos, que não são vetores, são chamados de escalares. Então, o módulo vai alterar o quê? O módulo do vetor, produto, vai ser o número pelo vetor. A direção vai continuar a mesma e o sentido vai mudar de acordo com
o valor do escalar. Ó, exemplo. Eu tenho esse vetor A aqui. Ele tem uma unidade de medida. Se eu multiplicar ele pelo escalar 2, ele vira 2A. Então, ele vai ter 2 unidades de medidas. Simples assim. Mas a direção é a mesma, continua sendo na horizontal, e o sentido é o mesmo, continua sendo para a esquerda. Agora, se eu multiplicar pelo escalar negativo, menos 3, ele vai fazer o quê? Mudar o sentido. A direção continua a mesma, o módulo alterou, né? Porque eu multipliquei ele pelo escalar 3, e o sentido mudou por causa do menos. Se antes estava para a esquerda, para a direita, agora vai estar para a esquerda, ok? Alterou o sentido. Então, até agora é muito simples, né? Resultante vetorial ou soma de vetor, que é a mesma coisa. Quando várias grandezas vetoriais agem simultaneamente sobre o mesmo corpo, elas criam um efeito que chamamos resultante. Então, por exemplo, aqui, ao puxar o cachorro, o homem ele exerce uma força aqui, certo? A força 1. E o cachorro, não querendo ser puxado, ele exerce uma força contrária. Então, enquanto o homem puxa o cachorro aqui para a direita, o cachorro ele faz uma força contrária à esquerda. Então, esse cachorro ele vai andar ou não? Tudo vai se mover do lugar ou não? Tudo vai depender do resultante, ou seja, da soma desses dois vetores, ok? A resultante vetorial, também chamada de vetor soma, é o efeito que resulta no corpo devido à ação simultânea de várias grandezas vetoriais de mesma natureza. Aqui, por exemplo, eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. Eu quero saber qual vai ser a resultante, ou seja, qual a soma desses três vetores. Se fosse números normais, se fosse grandezas escalares, se, por exemplo, o A fosse 3, o B fosse 2 e o C fosse 1, ia ser 3 mais 2 mais 1, certo? Ia ser 6. Só que em vetor eu não somo assim. A soma de vetores é totalmente diferente. Esse vetor resultante aqui, que eu fiz ao adicionar esses três vetores, com certeza o tamanho dele não será 6, certo? Existem cálculos que nós podemos fazer para determinar. Então, a soma de vetor não é a soma normal que a gente faz em qualquer outra área da matemática, certo? Aqui tudo vai envolver outras coisas. Nesse caso aqui, por exemplo, eu resolveria com um teorema de Pitágoras. Tá. O que é esse método do polígono? O método do polígono consiste em pegar um vetor e, para adicionar outro, eu tenho que colocar o início, no caso aqui, ó, eu tenho o A e o B. Eu comecei com o A. Eu vou colocar o B aqui no A. Eu vou pegar o início do B e colocar no final do A. Igual tá aqui, ó, no desenho ao lado. E o C é a mesma coisa. Esse aqui é chamado método do polígono, que no final, ao fechar com a resultante, isso aqui se torna um polígono. O que é um polígono? É uma figura geométrica fechada, né? Que tem vários lados. Então, como o vetor é sempre retas, ou segmentos de retas, sempre vai ser um polígono. E a resultante é a parte que fecha um polígono no outro, certo? Então, ó, a resultante, ela poderia ser aqui, ó, sair de C e ir para A? Não. A resultante, o resultado dela, sempre vai ser do início do primeiro vetor com o final do último vetor que eu estou ligando. A gente utiliza muito esse método do polígono quando eu tenho mais de dois vetores que eu quero fazer a soma, tá? Ele é o método mais utilizado. Agora, quando eu tenho apenas dois vetores, o método mais utilizado é o método do paralelogramo. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é uma figura geométrica que ela tem 4 lados paralelos 2 a 2, igual aqui essa figura do lado. Esse lado aqui é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, é uma figura fechada. Como é que consiste o método do paralelogramo? É pegar o primeiro vetor e o segundo
e colocar ali as extremidades, o início com o início. Então, eu vou pegar aqui o início do vetor A e juntar com o início do vetor B. E a resultante vai ser essa reta que liga aqui a junção dos vetores A e B com os vetores, com as retas paralelas que eu formei. Então, aqui ficou a resultante no meio. Eu poderia ter feito isso aqui pelo método do polígono, colocar um depois do outro e fazer a reta, igual que, por exemplo, se não tivesse esse C, a resultante viria aqui, ó, certo? Poderia. O método do polígono, ele é utilizado para 2, para 3, para 4, para 5, para vários. Agora, o método do paralelogramo, eu só posso fazer quando tem 2 vetores. Não posso fazer quando tem 3 vetores, certo? Esse método aqui, ele é muito utilizado porque a gente consegue fazer conta com o ângulo que forma entre eles, certo? Como assim fazer conta? Os vetores, eles não têm um módulo, não vão ter um valor numérico. Ao ter um valor numérico, a gente consegue fazer cálculos com esses valores. Aqui tá o cálculo mais importante na soma de vetores, de 2 vetores, ok? Eu tenho aqui o vetor S, que é o vetor soma, que é a mesma coisa do resultante. Aqui eu chamei de resultante. Aqui eu chamei de vetor soma. Tem diferença? Não. O vetor resultante é o mesmo que o vetor soma, tá vendo? Aqui eu estou usando o método paralelogramo. Peguei o vetor 1 e o vetor 2, coloquei a extremidade, início com início e fiz o paralelogramo. Oi? Oi? Alguém? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Ó, aqui é uma anotação sobrecarregada, certo? Que é módulo do vetor soma ao quadrado é igual ao módulo do vetor 1 ao quadrado mais o módulo do vetor 2 ao quadrado mais 2 vezes o módulo do vetor 1 vezes o módulo do vetor 2 vezes o cosseno do ângulo. Isso daqui nada mais é do que a lei dos cossenos, que geralmente a gente estuda, acho que no segundo ano do ensino médio, certo? A lei dos cossenos, originalmente ela é aqui com menos, ok? E o ângulo é diferente. O ângulo aqui que eu estou usando, ela é o ângulo entre os 2 vetores. Então, aqui do vetor 2 até o vetor 1, aqui no ponto A, eles formam um ângulo, certo? Uma abertura, que vai ser o ângulo que eu vou utilizar aqui para fazer o cosseno. Ok? Tá, parece ser difícil, a anotação é bem carregada. Pode usar com anotação diferente? Pode. A anotação geralmente utilizada para fazer conta mais prático, a gente não usa os módulos e nem a setinha, que é outro jeito de representar o módulo, sem a seta e sem os tracinhos aqui do lado, ok? Mas bora lá para exemplos, né, para ficar mais fácil. Tá. Ó, o que tá escrito aqui? Essa fórmula da lei dos cossenos, a gente utiliza mais ela quando os ângulos é de 30, 45, 53, ou outros ângulos diferentes de 90 graus, de 0 graus e de 180 graus. Como assim? Vamos ter os casos particulares. Ó, quando o ângulozinho aqui formado entre os 2 vetores for de 0 grau, ou seja, eles estão na mesma reta de direção, nesse caso V1 e V2 está na horizontal, eles têm o mesmo sentido. Como é que eu posso fazer o resultante? Basta somar. Eu não preciso fazer todo esse cálculo aqui, ok? Basta somar. Então, o módulo do vetor resultante é o V1 mais V2. Por exemplo, se esse V1 aqui valer em módulo 3 e o V2 valer em módulo 4, se eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, basta somar. 3 mais 4 igual a 7. Então, o vetor resultante é o vetor soma igual a 7.
ok? Quando o ângulo entre eles for 180 graus, ou seja, um está para a direita e o outro está para a esquerda, estão na mesma direção, só que em sentidos contrários, eu vou apenas subtrair um do outro. Então, eu tenho aqui o vetor V1 e o vetor V2. Quanto é V1 menos o resultante, né? A soma de V1 com V2, basta fazer V1 menos V2, que vai dar o vetor soma. Certo? Apesar de ser menos aqui, a gente continua chamando de vetor soma, tá? Porque não tem nada a ver com a soma algébrica, e sim com soma de vetores, que é a mesma coisa que o resultante. Aqui são quando eles fazem um ângulo entre eles de 90 graus. Quando faz um ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 dá 1. Não, o cosseno de 90 é 0. Então, essa parte aqui, ó, todinha, ela é excluída. Então, por isso que resulta num teorema de Pitágoras. Então, o vetor soma, a resultante ao quadrado é o vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado. E se não for nem 90 graus, nem 180 graus, nem 0 graus, a gente vai ter que utilizar, sim, a relação da lei dos cossenos, ok? Então, vamos para exemplo, né, que aí a professora falou, só que agora a gente precisa praticar para ver se está aprendendo. Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão aí, gente? Fala pelo menos oi. Oi, professora, eu tô aqui ainda. Deixa eu ver o chat. Oi. Deixa eu ver, porque eu não tô vendo o chat, né? Tô aqui, Estamos aqui. É porque não dá pra eu ver o chat enquanto eu tô na apresentação. Bora lá. Então, tamo aí. Então, vamos ver uns exemplos. Esse exemplo aqui. Em uma estrada reta, viajam 2 automóveis e seus velocímetros acusam velocidade de 60 km por hora. Um dos automóveis vai para o sul e o outro para o norte. Pode-se afirmar que suas velocidades, letra A, são iguais em módulo e direção. Letra B, são iguais em módulo e sentido. Letra C, são iguais somente em módulo. Letra D, são iguais somente em direção. Ou letra E, são vetoralmente iguais. Então, como é que seriam esses dois vetores? Vamos fazer essa questão? Vou até abrir aqui o... Eu já tenho até... vou pegar esse aqui. O Paint. Ai, cliquei no negócio ali sem querer. Ó, aqui tá os dois vetores, né? O carro, um tá indo em direção do norte e o outro no sul. Só que eles estão na mesma estrada, em linha reta. Então, qual é dessas alternativas aí? Algum de vocês me dá a resposta aí. Ó, olhando São aqui. iguais somente em módulo. Só em módulo? Porque os dois tá a 60 km por hora, né? Então, o módulo é ok. Mas tem mais nada, além do módulo, que eles são iguais? Módulo e direção, né? Módulo e direção. Eles não estão na mesma linha reta? A única coisa que vai alterar aqui é o quê? É o sentido. É o Sentido? Isso. Então, só o sentido. Então, a resposta dessa aqui, questão é qual? Letra A, B, C ou D? Ou E? A. Letra A. Vamos ver? Isso mesmo, a letra A. Pois eles estão na mesma linha reta, ok? Ou seja, na mesma direção, só que em sentidos contrários. Nesse caso, esses dois vetores, eles são o quê? Quando só muda o sentido, a gente pode chamar eles de quê? Alguém lembra? De vetores opostos. Então, nesse caso, esses dois vetores eu posso chamar aqui de vetor 1 e vetor 2, eles são vetores opostos. Porque a única coisa que mudou é o sentido.
O módulo e a direção continuam o mesmo. Esse daqui agora, eu tenho dois vetores, A e B, e quero fazer C igual a A menos B, ok? Como é que seria esse vetor C? Vamos fazer? Tá, deixa eu abrir aqui de novo. Eu já até coloquei aqui. Nem vai ter graça. Mas tá bom. Ó, o vetor A, ele tá aqui, nesse sentido inclinado. O vetor B, como é que tá o vetor B? Cadê? Ó, eu tenho o vetor A e o vetor B aqui. Certo? Um método de fazer o resultante sem fazer conta, o melhor deles é o polígono, né? Para encontrar o resultante, basta colocar um na pontinha do outro. Ai, professora, você errou o B. Não, porque eu não quero o B, eu quero o menos B. Qual é a diferença do B por menos B? Apenas o sentido. Então, o B tá aqui. Se fosse A mais B, eu só iria encaixar, ó. Se fosse A mais B, eu ia encaixar esses dois aqui. Certo? Só encaixava aqui. E faria o resultante de cá para cá. Aqui seria meu resultante, correto? Só que eu quero A menos B. Então, eu pego o A e inverto o B. Então, o resultante, ele muda. Ele vem para cá. Então, voltando aqui, se fosse para eu marcar uma alternativa, qual seria? A, B, C ou D ou E? Ou só tem até a D, né? Qual dessas 4 letras seria? Letra A? Letra A? Ó, eu quero A menos B. Quer que volta lá no desenho? Letra D? É letra B, B. Agora, Letra qual? D? Ó, A, Letra D? B, C e D. A D tá aqui deitada no chão. letra C, letra C, letra É a C. letra C, ó. Se eu pegar esse vetor, encaixar ele aqui, o resultante não vai dar aqui, ó? Não é assim? Ó, aqui é a letra C. É porque o desenho não ficou muito bom aqui, que eu não sou muito boa. Mas aqui, ó, o resultante é o que liga a extremidade, é o de vermelho, o que liga a extremidade, ou o início de A com a extremidade de B. Então, a resposta correta é essa. Certo? Se fosse A mais B, a resposta correta ia ser a letra A. Igual aqui, ó. Se fosse A mais B. Olha o exemplo aqui, ó. A mais B, a resposta ia ser nessa inclinação. Como é A menos B, a resposta é este de vermelho. Certo? Conseguiram perceber a diferença? Professora, tem como a senhora repetir só mais uma vez? Que eu não entendi ainda. Tá. Vamos de novo. Ó. Eu vou desenhar... Oh, meu Deus, calma aí. Deletar. Tá vendo que o vetor A e o B tava lá desse jeito, não tava? O A e o B. O A tá aqui e o B tá aqui. Se eu quisesse fazer A vetor... Imagine que tem uma seta em cima ali, por favor. A mais B. Eu não faria nada, né? Eu vou pegar o A e o B, fazer o método do polígono. Como é que é o método do polígono? Eu pego um e encaixo no outro, do jeito que eles estão. E como vai ser o vetor resultante? Nesse caso, o vetor resultante vai ser aqui, ó, da extremidade do início de A para a extremidade de B. É o vetor resultante. Ok? Vou colocar aqui uma... como é que eu faço uma setinha aqui? Ai, meu Deus. Vou fazer uma setinha aqui. O trem. Imagina que tem uma seta ali. Então, esse aqui seria o vetor resultante. Só que eu não quero A mais B do jeito que eles estão. Eu quero A
menos B. Como é que eu faço A menos B? Eu vou pegar... Deixa eu pegar o desenho aqui. Ctrl C. Ai, Deus. Eu vou pegar aqui, ó. O B, eu vou ter que inverter a seta. Se ele tá pra direita, eu vou ter que fazer ele o inverso dele. Não é assim? Que já tá aqui, ó, desenhado. Tá vendo o menos B aqui? O A eu deixo no mesmo lugar. Agora o B eu tenho que inverter. Em vez de colocar desse sentido, eu tenho que colocar no outro sentido. Só que a direção continua sendo a mesma. Ok? Aí agora o vetor resultante vai ser esse de vermelho. Tá vendo a diferença desse vetor resultante para esse? Ó. O B agora, o menos B, eu vou colocar onde aqui, ó? A diferença vai ser o menos B, ó. Aqui, a setinha agora é pra cá. O sentido mudou. Então, a seta é desse lado agora. E o vetor resultante, eu vou fazer aqui, ó. Dessa extremidade. Oh, meu Deus do céu, eu preciso comprar minha... Eu já comprei um bichinho que escreve. O vetor resultante é aqui. Só que nesse desenho ficou ruim, porque lá o vetor... Cadê? Voltando lá. O vetor aqui B é maior um pouquinho. Então, o vetor resultante é esse C. Certo? Só pegar o B, inverter, colocar aqui, grudadinho em A. Então, o vetor resultante será esse. Agora deu pra entender ou não? Porque eu quero A Ok, entendi. menos B. Entendi. Obrigada, professora. Nada. Agora vamos para conta. A força resultante. Em uma partícula, atua duas forças perpendiculares entre si, de 50 newtons e 120 newtons. Qual é o valor da força resultante? Alguém sabe o que significa ser perpendicular? Alguém sabe? O que é ser perpendicular? Fala aí pra mim. É quando faz, se não me engano, 90 graus, não? Isso. Olha aqui. Lá não tá desenhado, mas eu vou fazer aqui. Ó, eu tenho esses dois vetores, o azul e o vermelho. Eles, pelo método do polígono, eu coloco um depois do outro, não é assim? O vetor resultante é esse aqui de preto. Ok? Pela regra do paralelogramo, eu coloco um grudado no outro pela origem. E o vetor resultante vai ser esse daqui. O vetor resultante muda na regra do polígono para a regra do paralelogramo? Alguém percebeu a mudança desse vetor preto aqui, que é chamado vetor resultante? Nessa regra do polígono para a regra do paralelogramo, há mudança? Visualmente, não. Não tem mudança, certo? Independente do jeito que eu fizer, a resposta é a mesma. Imagine que esses dois métodos sejam um jeito de você chegar na padaria. A padaria da sua casa, se você for por uma rua, você não chega na padaria? Mas se você, no outro dia, for por outra rua, também você não pode chegar lá? Sim. Mas ainda vai continuar a mesma distância da sua casa para a padaria, não vai? Se Sim. você colocar uma linha reta, porque vetores são sempre linhas retas, tá bom, gente? Não tem vetor inclinado. Ou inclinado não, como é que fala? Em curva, certo? Tipo, é uma curva, vocês entenderem, tipo assim, uma curva, não existe vetor desse estilo. Então, independente do caminho que fez, ele vai ser o mesmo vetor resultante, ok? Então, se eu utilizar o método do polígono ou o método do paralelogramo, o resultante é o mesmo. Nesse caso, os vetores, eles são perpendiculares. O que significa isso? Que eles têm um ângulo de 90 graus entre eles. Tá vendo? O ângulo aqui, tanto pela regra do polígono quanto pela regra do paralelogramo, o ângulo é aqui, ó. Ai, meu Deus. O ângulo
Nesse caso é aqui e aqui. Eu sou péssima com o mouse. É ali embaixo. Pronto. Então, toda vez que tiver o ângulos perpendiculares, ou a palavra pode ser ortogonais, a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras. Lembra aqui, ó? Cadê? Quando eles são perpendiculares ou ortogonais, é a mesma coisa, o vetor resultante basta fazer o Teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer? Eu já tenho aqui. Vai ser... Ô, gente, lembra que eu falei que um jeito de fazer é colocando as duas barras com a setinha em cima ou tirando a setinha e usando só a letra? Para conta, para ficar mais fácil, é melhor usar sem as barras e sem a setinha, tá? Mas aqui não confunda o vetor em si. Eu não tô falando que o vetor resultante é 50, eu tô falando que o módulo dele vai ser, no caso aqui, 130, tá tudo bem? Então, aqui, eu peguei os 50 graus, ou 50 newtons, mais 120 newtons. Vai ser o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. 50 vezes 50 dá 2.500. 120 vezes 120, 14.400. 2.500 mais 14.400 dá 16.900. Aí, se tá ao quadrado, passa para o outro lado, raiz. Então, ficou raiz de 16.900. Qual é a raiz de 16.900? Dá 130. Então, toda vez que for perpendiculares entre si, eu estiver fazendo só dois vetores, o desenho vai ser esse, e o vetor resultante nada mais é do que uma continha de Pitágoras. Ok? Alguém não sabe fazer essa conta? É tranquilo, né? Vamos ter exercícios pra você. Bastante não, porque dizem que não pode pôr bastante. Eu gosto de bastante. Se fosse por mim, eu colocava uns 20. Mas, como pediram pra colocar pouco exercício, vocês vão fazer pelo menos um desse. Próximo. Ó, duas forças de 10 newtons e 6 newtons com um ângulo de 60 graus. Não é mais um ângulo de 90 graus. Então, eu não posso utilizar essa formulazinha de Pitágoras. Eu vou ter que utilizar qual agora? Ó, não é ângulo de 90 graus, eu já sei que eu vou ter que utilizar essa daqui, ó. Cadê? Essa daqui. Ok? Que é a lei dos cossenos. Para ângulos que não sejam 0, 90, 180, eu tenho que utilizar aquela lei. Então, é simples. Eu tenho aqui esse vetor de 6 newton e esse vetor aqui de 10 newton. Qual é a força resultante entre eles? Sendo que o ângulo entre os dois dá 60 graus. Então, basta fazer a lei dos cossenos, né? O resultante vai ser o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vezes o cosseno do ângulo. Aí, na questão, tá falando aqui, ó, no cantinho, que o cosseno de 60 graus é meio. Ok? Geralmente aparece. Pode ser que não apareça, aí vocês têm que procurar. Mas geralmente aparece, tá? Aí é só fazer conta. O primeiro vetor é 10, o segundo é 6, então ficou 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 6 vezes o cosseno de 60. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. 6 ao quadrado, 36. Aqui, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 6, 120. E qual é o cosseno de 60? Meio. Ô, gente, muitas pessoas, muitas mesmas, erram nessa etapa aqui, ó, dessa linha pra de baixo. Por quê? Tem gente que faz. Tá atrapalhando o barulho? Calma aí. Na rua tem barulho. Nessa conta aqui tem muita gente que faz, ó, 100 mais 36 mais 120 e depois multiplica por meio. É errado, tá? Na matemática, quem vem primeiro é a multiplicação. Então, nesse caso aqui, eu tenho que multiplicar 120 por 0,5. Então, eu posso fazer, ó, 100 mais 36, 136, porque aqui eu não tô somando com 120.
O 120 eu tenho que multiplicar primeiro por meio. 120 vezes meio dá 60. 136 mais 60, 196. A raiz disso dá 14. Então, a força resultante aqui vai ser 14. Ok? E aqui eu deixei um vídeo complementar, que foi o mesmo que eu coloquei lá no Moodle. Esse vídeo é excelente. Os colegas aí que assistiram, pode falar. É um vídeo muito bom. Ele tem 40 minutos, só que ele é um vídeo leve. Você consegue assistir ele totalmente assim. Coloca na TV da sala, senta e vai assistir. eu acho que ele ajuda muito. Eu fiz isso, prof. Não é bom? Você coloca lá na sala e vai ouvindo? Sim. Ontem coloquei aqui na televisão, aí fui assistindo. Pronto. Eu fiz isso também, porque antes de passar pra vocês eu tenho que assistir, né? Uhum. Eu coloquei aqui na sala e ó, boas. E outra coisa importante é saber isso aqui, ó. O norte, sul, leste, oeste. Aí aqui entre o norte e o leste tem o nordeste. Entre o norte e o oeste tem o noroeste. Entre o oeste e o sul tem o sudoeste. E entre o sul e o leste tem o sudeste, que é a rosa dos ventos. Que aqui nós vamos usar muito para o sentido, certo? E aqui tem as referências básicas. Pronto. Dúvidas da aula? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu tirar aqui pra gente conversar agora. Já parou a apresentação? Parei, não parei? Ou não? Deixa eu parar de gravar pra você.